Olá, bom dia. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar e esses são os destaques de hoje. Parceria de homens e mulheres do campo. Solenidade na capital marca o aniversário de 61 anos de serviços prestados da Endagro em Sergipe. Retorno do plantio. Depois dos prejuízos causados pela praga da mosca branca, agricultores de perímetro irrigado de Lagarto investem agora em espécies mais resistentes da batata doce e cultura volta a atrair a atenção dos irrigantes da região. Sistema de baixo custo e muitas vantagens. Nossos repórteres viajaram ao Alto Sertão Sergipano para conhecer a viabilidade do bezerreiro argentino, bastante utilizado em propriedades de grande produção leiteira. E ainda tem o bate-papo da repórter Patrícia Dantas com o novo superintendente do INCRA em Sergipe, André Luiz Milanês. O Sergipe Rural está só começando. A Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe comemora este ano mais de 6 décadas de serviços prestados aos homens e mulheres do campo do estado. Responsável pela prestação de assistência técnica e extensão rural, defesa animal e vegetal, além de pesquisas e ações fundiárias. A Endagro também exerce um papel fundamental no desenvolvimento do agro sergipano. E para marcar os 61 anos de existência da empresa, foi realizada uma grande solenidade com a presença de parceiros e servidores da instituição. E a nossa equipe do Sergipe Rural, é claro, esteve na solenidade para fazer a cobertura do evento. Veja na reportagem. Uma missa para os colaboradores deu início à solenidade comemorativa pelos 61 anos da criação da Endagro, a empresa de desenvolvimento agropecuário de Sergipe. A celebração foi presidida pelo padre Peixoto, que enalteceu a importância da Endagro para a agricultura e pecuária no estado. Verdadeiramente gratificante, ficamos muito felizes em poder vir aqui celebrar esta Eucaristia, dar graças a Deus por tudo que é realizado, tanta gente bonita trabalhando, realizando, operando em favor do campo, em favor da produção do alimento. Todos nós dependemos do alimento. Então eu fico muito honrado, muito feliz em vir aqui celebrar, presidir a Eucaristia para vocês. No auditório da Endagro, funcionários e convidados lotaram as cadeiras. Gente como Dona Lúcia, com 47 anos de empresa, uma das primeiras mulheres extensionistas do órgão, que viu a realidade de muitos homens e mulheres do campo mudar para melhor por causa do trabalho dela e de outros extensionistas do órgão. Equipe forte que faz com que a gente continue, sabe? Porque o agricultor, a família do agricultor, principalmente aquele pequeno, eles estão assim, são pessoas assim merecedoras do nosso apoio, da nossa atenção, que a gente seja facilitador para que eles cresçam no local onde vivem, porque muitas das vezes eles estão um pouco esquecidos. Certo? Porque a distância que eles ficam, mas a extensão rural está lá, sempre para dar o apoio. Então me sinto assim honrada de ter recebido, de ser reconhecida com esse presente maravilhoso no dia de hoje. A Endagro nasceu Ancarce, lá em 1962. Depois transformou em Ematé, Endagro, Deagro e voltou a ser chamada de Endagro. As mudanças de nome não alteraram a missão do órgão, que é de levar desenvolvimento para o campo. O servidor da Endagro, além de ser um servidor com muita expertise e muito conhecimento, ele demonstra muita energia. E ver a assistência técnica, a gestão rural, chegando lá na ponta, ao pequeno produtor rural, o agricultor familiar, né, o extensionista fazendo o seu trabalho, levando novas tecnologias, inovações no campo, e a gente percebendo o crescimento da agricultura no estado de Sergipe, o pequeno crescendo, que é essa a nossa intenção. Isso é a certeza de que a Endagro tem cumprido nesses 61 anos o seu papel, que é dar dignidade ao cidadão que mais precisa do poder público, que são aqueles pequenos produtores rurais. A empresa pública é referência em diversos programas e projetos governamentais para o desenvolvimento e fortalecimento das cadeias produtivas da agropecuária.
Dentre eles, o Programa de Inseminação Artificial em Tempo Fixo, o IATF, que atua na melhoria da genética do rebanho dos pequenos pecuaristas. A breve pausa para celebrar a data foi importante, mas há muito trabalho pela frente. Na verdade, a Indagro não para, né? E quanto mais a gente trabalha, mais vem programa para a gente desenvolver junto do homem do campo, junto do produtor rural. E aí nós temos ainda o programa da distribuição do milho, o programa do IATF, que ainda está caminhando, a vacinação de brucelose. E agora vem a campanha de vacinação, mais uma etapa, a primeira etapa de 2023 contra a febre aftosa. Com sede na capital e 36 escritórios locais e regionais nos municípios sergipanos, a Indagro tem um leque de serviços para o campo grande em tamanho e importância, que vão desde a defesa animal e vegetal, o serviço de inspeção estadual, o programa de fiscalização agropecuária e muitos outros. São 61 anos de vida, mas com um fôlego renovado para continuar contribuindo para o desenvolvimento das atividades agropecuárias. Enaltecer a importância desta empresa para a agricultura sergipana, principalmente para o pequeno produtor, que tanto eles fazem, né? Para o agricultor, para o pecuarista. E é isso, viemos hoje homenageá-los e render todas as nossas saudações para essa grande empresa. Ganha o campo, né? No setor econômico e social, ganha a cidade, que vai consumir produtos de qualidade, e ganha a Indagro por estar cumprindo a sua função, né? Tanto econômica como social, dentro do nosso estado de Sergipe. Só temos a dizer parabéns, parabéns pra você. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns, parabéns pra você. E agora eu trago um recado importante para os agricultores e agricultoras de Sergipe que pretendem iniciar algum tipo de plantio nos próximos dias. Vem chuva por aí em todas as regiões do estado. Confira no mapa os detalhes da previsão do tempo. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o tempo deve ficar nublado com previsão de chuva esparsa no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens no litoral. No agreste e no sertão do estado, o tempo segue chuvoso. Na quarta, quinta e sexta, a temperatura volta a cair com o acúmulo de uma nova massa de ar frio que chega ao estado. A temperatura durante a semana deve variar entre 20 e 32 graus. No município de Riachão do Dantas, a temperatura deve chegar aos 26 graus, 28 em Pacatuba e 29 graus em Siriri. A seguir, depois dos prejuízos na lavoura com a escolha da batata doce mais suscetível a pragas, agricultores de perímetro irrigado de Lagarto apostam numa espécie mais resistente e agora colhem os frutos da produção. E ainda, vamos destacar a viabilidade dos bezerreiros nas propriedades com grande produção leiteira. É depois do intervalo, a gente volta já. Sergipe Rural já de volta e agora para contar que a batata doce voltou a ser um dos cultivos preferidos dos agricultores do perímetro irrigado Piauí, no município de Lagarto, na região centro-sul do estado. Há 4 anos, muitos irrigantes atendidos pela Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe abandonaram a cultura por causa dos prejuízos causados pela mosca branca na batata ourinho, a mais cultivada e lucrativa à época. Agora, eles trocaram a espécie anteriormente cultivada por outra mais resistente e os resultados foram bastante positivos. E mais uma vez, os irrigantes contaram com o fornecimento da água e assistência técnica da CODES. Confira.
Em dia de colheita, o trabalho é intenso. As ramas são retiradas e as enxadas dos trabalhadores contratados retiram da terra as raízes de batata doce, agrupam em montes que logo serão recolhidos em caixas de transporte. O trabalho garante renda certa para esses trabalhadores durante todo o ano e o resultado da colheita é animador. Aqui é bom demais. E a qualidade da batata? Ave, filé, boa qualidade, bom tamanho. Só tem que bom, né? Apesar da espécie ourinho roxa precisar de 90 dias para colher, ela tem boa qualidade e bom preço de mercado. E esses foram alguns dos motivos para que cerca de 50 produtores irrigantes, como Claudemir, voltassem a investir forte na produção de batata doce. Está bem produtivo, graças a Deus, essa deu uma produção maravilhosa. E você também teve prejuízos com a batata branca? Anteriormente, sim. Antes a batata não estava produzindo, mas com essa variedade hoje está sendo bem satisfatória. A boa produção é resultado de pesquisas da Embrapa Clima Temperado, que se adaptaram bem às unidades produtivas do perímetro irrigado Piauí, mantido pelo governo do estado. Bem diferente do que aconteceu em 2019, quando muitos desses agricultores, atendidos pela Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe, a CODESE, com água de irrigação, assistência técnica, abandonaram a bataticultura por conta da doença causada pela mosca branca na batata ourinho, a mais cultivada e lucrativa na época. Antigamente o pessoal só plantava ourinho branca, aí foi infectada a rama pela mosca branca, né? E criou uma doença que ela não produzia. Aí passou a ser uma italiana branca, que a gente até fez matéria com ela, estava todo vapor, mas ela não é resistente à mosca branca, também aconteceu a mesma coisa, o mesmo problema. Aí essa surgiu agora, essa ourinho roxa, e está todo vapor, já tem uns 2 a 3 anos que está e graças a Deus continua, né? Boa a produção. A praga tinha infestado as ramas da lavoura anterior e que eram usadas para replantio das lavouras seguintes. A orientação dos técnicos da CODESE foi a busca de sementes novas e que não tivessem origem nas lavouras contaminadas. A produção está sendo bastante significativa, está impressionando, né? Isso, tá. Ela tá produzindo em torno de 120 sacos por tarefa, que no caso 1 hectare vai dar 360 sacos. Os resultados da variedade indicada pela Embrapa e sugerida pelos técnicos da CODESE impressionaram. No primeiro trimestre desse ano, a produção de batata doce foi de 124 toneladas e meia, 25% maior do que o mesmo período de 2022. Olha, em dia de colheita, o trabalho é rápido e coordenado. Enquanto os homens estão colhendo a batata na roça, as mulheres aqui limpam e lavam a batata, que depois será ensacada. Deu certo. Os bataticultores voltaram a plantar, colher, beneficiar e comercializar batata doce com todo o estado e fora dele. A maioria dessa batata está indo para fora. Essa parte aí da Bahia, tem um rapaz aqui que escoa a produção, que ele é produtor também. Ele tem até para Pernambuco, está indo a batata daqui. E o preço tá convidativo ainda? Não está o esperado, né? Porque já teve melhor. Mas dá para cumprir as necessidades. Com a produção boa, dá uma equilibrada. Exatamente. Tendo produção, o preço dá para compensar. E da região centro-sul de Sergipe, a gente viaja agora ao Alto Sertão do estado para mostrar as vantagens na instalação de bezerreiros em propriedades rurais de grande produção leiteira. Os repórteres Patrícia Dantas e Jorge Henrique estiveram essa semana no povoado Santa Rosa do Hermílio, em Poço Redondo, para ver de perto as características do chamado modelo argentino, também conhecido como tropical, um sistema de baixo custo e de muitas vantagens. O bezerreiro argentino ou tropical é utilizado por muitas fazendas leiteiras, principalmente em regiões mais quentes, para o alojamento dos animais em sua fase inicial de vida, do nascimento ao desmame. E entre as principais vantagens desse tipo de construção está o baixo custo da instalação e manutenção. O bezerreiro tropical é completamente aberto e essa característica lhe confere algumas vantagens, como a livre circulação de ar. Os animais ficam presos por um fio que tem por volta de 10 metros.
E mesmo em um sistema individualizado, permite maior oportunidade dos bezerros se movimentarem e de terem interação social, mesmo sem contato. Esses arames suspensos dão uma interação melhor até de um animal com o outro, ele se aproxima do outro, não tem como os bezerros se engancharem, porque ele tem um sistema de roldanazinho, tanto no pescoço como lá, eles não se engancham, e no chão sim, eles se engancham muito nas pernas. Às vezes vários fatos aqui da gente pegar bezerro enganchado já em tempo de amputar a mão. Esse sistema é muito comum entre os criadores de gado leiteiro, já que é possível controlar toda a alimentação do animal desde o primeiro dia de vida. Aqui nós temos uma padronização de alimentação, tanto do leite que dá aos bezerros, a gente tem a certeza que o bezerro bebeu de 6 a 8 litros por dia, de concentrado, porque de um lado fica o vaso de concentrado, que é o milho moído, soja, o núcleo, tem até um pozinho de leite no núcleo, e a água. Então esses animais são muito melhor tratados do que ao pé, porque ao pé, do jeito antigo, os tiradores de leite retiram na realidade todo o leite do bezerro, então se cria aqueles bezerros raquíticos. E aqui a gente faz um controle melhor, 1 a 1, de alimentação, de medicação, entendeu? E eles estão todos batendo a meta do peso nos 3 meses de nascido. As estruturas de sombreamento devem ser construídas no sentido norte-sul para que o sol passe pela estrutura transversalmente e produza sombra móvel. A mobilidade da sombra faz com que os animais se deitem ou permaneçam em lugares diferentes ao longo do dia, reduzindo o acúmulo de matéria orgânica em um ponto específico e permitindo que o sol contribua para reduzir a umidade do solo. A gente botou um sombrite para poder barrar a incidência de sol nos animais e de uma maneira que o sol passe por cima, no nascente ao poente, para poder em todos os momentos do dia o sol está tendo acesso ao chão. Para poder o quê? Matar as bactérias, cauterizar com o calor. Então não tem proliferação de bactérias no solo do bezerro. Quando a gente retira esse bezerro aqui, quando chega na idade de 3 meses, a gente faz o tratamento com cal no chão, para poder esterilizar mais. Mas a principal função nesse sentido é dar maior proximidade à natureza. O sombrito é o que mais se assemelha à sombra das árvores, porque além dele barrar o sol, mas ele não barra a incidência do ar, do vento, tipo o telhado de eternite que a gente tem no sistema antigo ali. É recomendado o distanciamento do local de fornecimento do alimento sólido para o líquido. Água dos bezerros, que é totalmente automatizado por boia. Aquele sistema lá ainda não está. E aqui também a gente vê os arames suspensos. Para quê? Para não ter atrito da areia no arame, para não ter risco de torar acidente com os bezerros, entendeu? Então é nesse sentido. Com a estrutura e manejo, espera-se que o animal dobre de peso de nascimento em 120 dias nessa estrutura, contribuindo para a precocidade dos animais. Os animais não mamam no peito como antigamente, mas tem todo um leite que é preparado durante os primeiros 120 dias da vida delas. Como é que funciona esse aquecedor aí para isso? Esse aquecedor foi uma inovação que a gente trouxe do sul, que a gente estava tendo que descartar um leite de mastite. Então esse aquecedor aqui, ele funciona, ele leva o leite a uma alta temperatura, mais ou menos eu acho que a uns 180 graus, e depois vem baixando gradativamente para poder matar qualquer tipo de bactéria que causou a mastite, para a gente poder fornecer esse leite aos animais maiores do bezerreiro, não os animais jovenzinhos. Os animais jovenzinhos é um leite mais especial. Para produzir grandes vacas leiteiras, os cuidados além da genética começam aqui, no bezerreiro, nos 120 primeiros dias de nascimento. E para isso está envolvido muita tecnologia. A boa vaca produtora de leite, ela começa por aqui, porque ao nascimento, nos primeiros preparos, na colostragem, na cura do umbigo com o iodo, na certeza que tem que a bezerra beber nas 2 primeiras horas de nascida um colosso de qualidade. Por isso que a gente tem esse banco de colosso aqui no freezer, que os melhores animais a gente tem um aparelho que mede o colosso para poder analisar o colosso de melhor qualidade, a gente armazena para poder dar a bezerras que nascem de novilhas, que não tem um colosso bom. Não é ruim, mas não é igual um da vaca. Então a gente certifica que a bezerra bebe essa colostragem, que é muito importante ao longo de toda a vida de uma bezerra. A
A seguir, a gente destaca a entrevista especial do programa com o novo superintendente do INCRA em Sergipe. A gente vai a um rápido intervalo e volta já. Sergipe Rural já de volta, e agora com o espaço do programa para citar nomes de telespectadores que estão sempre ligados na gente. E nós começamos mandando um abraço para Carleane Silva, que mora no município de Poço Redondo, Sergipe. Abraço também para o senhor Dárcio Carlos, da DK Sobral, lá do município de Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia. E ainda para o senhor Helenilson Dantas, que nos assiste no município de Monteiro, na Paraíba. Você também quer ter o nome citado no programa? Mande sua mensagem, participe. Não esqueça de dizer também o sobrenome, o estado e a cidade onde mora. E o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária tem novo superintendente em Sergipe. E ele é aracajuano, funcionário de carreira do órgão. André Luiz Milanês de Souza tem 53 anos e está no INCRA há 2 décadas. Milanês, que tomou posse no cargo em abril, conversou esta semana com a repórter Patrícia Dantas. Acompanhe. O INCRA tem um novo superintendente, é o André Milanês, 53 anos, funcionário de carreira do órgão, e a gente conversa com ele agora sobre um pouquinho do que é a reforma agrária e também como é que essa reforma agrária acaba impactando na economia de todo o interior sergipano. André, seja bem-vindo ao programa. Qual é, assim, a gente, para começar a falar sobre reforma agrária, sobre o INCRA, explique para a gente o que é reforma agrária e a importância dela para a economia da zona rural, principalmente do campo. Bom dia a todas e a todos, especialmente um bom dia às famílias camponesas que estão cuidando da nossa alimentação. Agradecer à TV APRP, a Patrícia, pela oportunidade de a gente falar um pouco do nosso trabalho, do que a gente acredita e do que a gente se propõe a fazer. A reforma agrária ela é uma política de regular a concentração de terra no país, né? E que se diga de passagem, onde tem a maior concentração de terra no mundo, ainda continua no Brasil. Para se ter uma ideia, 1% dos proprietários controlam 50% de todas as terras agricultáveis do país. Então, existe uma discrepância muito grande que precisa ser amenizada, porque isso tem um impacto direto na vida da sociedade, não só dos camponeses, mas como a sociedade como um todo, né? Porque a alimentação que chega na mesa do brasileiro, ela vem da agricultura familiar. Você foi durante muito tempo, geriu a área de assistência produtiva do órgão, justamente para fazer com que essas famílias pudessem produzir de forma produtiva e econômica e rentável, para fazer com que a economia realmente girasse, né? Exatamente, que era o Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural, que Sergipe foi o estado que conseguiu universalizar esse atendimento a todas as famílias assentadas. E é um ponto importante, Patrícia, que você falou, porque a reforma agrária não é só você distribuir a terra, você precisa dar condições para que aquela família ela consiga produzir, que esse alimento chegue na mesa de quem está na capital, de quem está em outras cidades. Então, ele tem um papel importante, não só para quem recebe, quem tem o direito de produzir, mas tem um papel importante para aquele que vai consumir, para o trabalhador urbano que não tem um espaço para produzir e precisa da alimentação, que é um bem. Sem alimentação ninguém vive. Falando em público de reforma agrária, aqui em Sergipe, quantos são as pessoas envolvidas nisso? Quantos assentamentos? Quantas pessoas ou famílias? A gente tem em torno hoje de 243 projetos de assentamentos criados ou reconhecidos pelo INCRA. E em termos de famílias assentadas, isso aí envolve 10 mil e... Vamos arredondar para 11 mil famílias, porque dá 10.800, fica 11 mil famílias. Você colocando uma média de 4 pessoas por família, então a gente tem só de família assentada da reforma agrária, a gente tem 44 mil pessoas envolvidas. Para além disso, a gente tem 32 comunidades quilombolas, que envolvem 5 mil famílias quilombolas, né? Então aí a gente já passa para mais 20 mil pessoas, né? Então a gente atende um público muito grande que estão
produzindo alimento para satisfazer as nossas necessidades, né? Manter as nossas necessidades, né? Básicas. André, queria deixar as lentes do Sergipe Rural abertas aqui para você fazer suas considerações e já desejar muita sorte nesse primeiro ano, que vai ser mais desafiador, para que a gente possa também mostrar aqui no programa essas políticas do INCRA. Obrigada. Bom, Patrícia, eu agradeço bastante a oportunidade, né, reafirmando, e dizer que a gente, em que pese a gente estar com problema orçamentário, em que pese a gente ter dificuldades com a questão operacional em termos de recursos de servidores, recursos humanos, isso não vai nos impedir de continuar trabalhando. Retomar a reforma agrária e colocar ela no papel que ela deve ser, né? Entender como ela é uma política estruturante para toda a sociedade e não apenas uma política de criação de assentamentos. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para pgm-sergiperural@gmail.com ou através do nosso número, anote aí, 99928-4631. E você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram do programa, é só procurar por @Sergipe_Rural. Obrigado por sua companhia. Próxima semana a gente está de volta. Até lá!